Queremos, desde já, agradecer a presença de todos na festa do nosso bem-aventurado Justino, de modo especial a dos irmãos aqui da comunidade Nossa Senhora das Divinas Vocações, as apóstolas da Santificação Universal, os coroinhas que estão aqui presentes, os ministros, coordenadores de comunidade, de pastorais e movimentos, todos que estão tanto aqui conosco nesse momento, quanto também nos acompanhando pelas redes sociais de nossa paróquia, essa solenidade tão importante para nós, vocacionistas. Sabemos que a essa altura a gente podia já estar chamando o bem-aventurado de santo, mas devido à pandemia, foi adiada o momento celebrativo onde ele será declarado santo. É verdade que para nós, vocacionistas e também devotos do bem-aventurado Justino, para nós ele já é santo. Mas para a Igreja Universal é necessário que haja essa celebração, onde ele será de fato definitivamente reconhecido pela Igreja e declarado santo. Santo como modelo de vocacionado, como modelo de sacerdote, de religioso, como modelo de homem de fé, modelo para todos nós, para nós religiosos, religiosas, também apóstolas, e para todos aqueles, como disse, que acabam também conhecendo a sua pessoa, a sua história, conhecendo a sua santidade, acaba sendo modelo para as nossas vidas. É verdade que o único e exclusivo modelo deve ser Jesus Cristo, até porque esse foi o modelo exclusivo do bem-aventurado Justino. Não vou falar muito da história dele, porque a gente já conhece, né? Essa paróquia já faz mais de 60 anos e que celebra o bem-aventurado Justino. Ainda hoje na mesa, Padre Juraci lembrava que colocou na rádio uma belíssima homilia, uma belíssima reflexão, falando do bem-aventurado Justino, principalmente tocando no ponto teológico que é a união divina, a Santíssima Trindade. Então, quem teve a oportunidade de escutar, já deve ter, de certo modo, abastecido-se da espiritualidade, do carisma do bem-aventurado Justino. Mas apenas lembrando que o bem-aventurado Justino foi, de fato, uma criança pobre e desde cedo já desejava ser padre, consagrar sua vida ao Senhor. Assim como tantas crianças hoje também podem desejar, né? A vocação é dom de Deus, como a gente viu na liturgia da palavra de hoje. E não importa a idade, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E o bem-aventurado Justino, ainda criança, desejou ser padre, desejou consagrar sua vida à Igreja, ao reino de Deus. E se deparou com uma realidade do seu tempo, que foi de fato a realidade da pobreza, onde para ser padre precisava pagar os estudos, pagar o seminário, e sua família não podia pagar. Desde aí começa o amor do Padre Justino pelas vocações. Ele sente na pele aquilo que muitos jovens de sua época passaram: o preconceito, a discriminação, o desejo de ser padre, o chamado de Deus, mas não possível de ser realizado devido a essa questão contextual, cultural da sua época. E Padre Justino se torna de fato um homem apaixonado pelas vocações. Ele se torna um homem que doou sua vida a serviço das vocações. Quantos exemplos bonitos a gente ouviu dos padres
que conheceram Padre Justino de perto, como por exemplo um que nós conhecemos muito bem, Padre Antônio Maria Polito, que falava de uma forma tão apaixonante do bem-aventurado Justino. E quantos exemplos bonitos eu ouvi de Padre Polito sobre esse homem santo que tanto amou a igreja e amou as vocações. Ele promete a Deus que, sendo de fato ordenado padre, criaria uma sociedade, um grupo, uma congregação, para poder trabalhar pelas vocações. E ele funda nós, os religiosos vocacionistas, e as irmãs vocacionistas, com esse propósito. Nós, vocacionistas, podemos fazer muita coisa bonita na igreja, e até devemos fazer, muita coisa boa, e devemos fazer. Mas se a gente não ajudar a comunidade a rezar pelas vocações, a discernir a sua vocação, se a gente não faz com que a comunidade entenda que todos são vocacionados, parece que aos olhos de Deus e daquilo que nos comprometemos, deixamos a desejar. Porque essa é a razão do ser vocacionista no mundo. Ajudar as pessoas a descobrir, a escutar a voz de Deus. E como é bom a gente celebrar o bem-aventurado Justino nesse dia, 2 de agosto, que no Brasil esse mês é dedicado às vocações. Podemos dizer que Padre Justino abre o mês das vocações. O segundo dia de agosto, a gente celebra a sua festa. O homem que podemos, sem medo nenhum, chamá-lo de apóstolo das vocações. Daquele que soube amar e dedicar toda a sua vida pelas vocações. Trarei alguns pensamentos já bastante conhecidos por nós, do bem-aventurado Justino, algumas frases já ditas, para que a gente possa colocar no coração, e perceber o quanto é profundo o amor do bem-aventurado Justino para com todos, para com as vocações. Ele diz, ajudar as vocações é a maior obra de amor. Vamos repetir? Ajudar as vocações é a maior obra de amor. Só pode sair de um coração que ama as vocações. Depois, ele mesmo diz, é preciso convencer-se do próprio máximo dever de consagrar a vida às vocações. Então, é uma proposta para nós, religiosos vocacionistas, mas também para todos os batizados. Consagrar as suas vidas a serviço das vocações. Como seria bom que nossas paróquias no Brasil e no mundo fossem de fato celeiros de vocações. Que as pastorais, os movimentos, os grupos, as comunidades trabalhassem numa santa harmonia para ajudar a todos a ouvirem o chamado do Senhor. E ele diz, Padre Justino, tenho a convicção de que não faltam vocações, mas animadores, suscitadores e cultivadores de vocações. Então, é uma constatação do seu tempo que também vale para o nosso. Não faltam vocações. Deus não deixa de ser Deus. Só faltaria vocação se Deus deixasse de ser Deus. E o Deus que chama a tantos e a tantas na história da salvação, continua chamando também hoje. Talvez a gente é que não dá atenção à sua voz, o seu chamado. A gente tem os nossos projetos pessoais, tem as nossas vontades pessoais, tem as nossas paixões e acabamos deixando que essas coisas sufoquem
o chamado de Deus em nossa vida. E aí, muitas das vezes, por não fazermos a vontade de Deus, mas a nossa, vivemos numa eterna frustração. Quantas pessoas frustradas, mal realizadas, porque não escutaram, e se escutaram, não deram atenção, e se deram atenção, por medo, por covardia, ou por tantas outras realidades, não deram sim ao Senhor. Então não faltam vocações. O que falta realmente são pessoas que animem, animadores, animadoras. Na congregação a gente tem sempre os animadores vocacionais em nossas comunidades. Mas podemos dizer que todos os batizados devem ser um animador vocacional, uma animadora vocacional, a começar dentro de suas próprias casas, na sua família. Como seria bom que cada pai, cada mãe fosse um animador vocacional para o seu filho, não um desmotivador vocacional, né? Porque ao contrário do animador, existe aqueles que desmotiva as vocações, seja os pais por não viverem bem a vocação que abraçastes, seja nós religiosos e ministros ordenados, por não sermos testemunho e não darmos de fato exemplo de atitudes de alegria para que outros jovens também, escutando a voz de Deus para essas vocações, digam sim. O padre Justino diz o seguinte: o próprio fato de que Deus chama um ser revela que aquele ser desde a eternidade estava no pensamento de Deus. Veja que pensamento bonito, né? Nós, desde a eternidade, estávamos no pensamento de Deus. Não somos um acaso. Pelo contrário, somos providência, graça. E aqui a gente vai entender o dom da vida, que é a primeira vocação. Então, desde sempre, desde a eternidade, Deus já pensava em nós. Deus já articulava como seríamos. É o amor de Pai por todos nós, o dom da vida que Ele nos concede, e que a gente deve de fato fazer com que esse dom seja um dom de amor. Como o bem-aventurado mesmo Justino fala, seja a nossa vida toda uma festa de amor. Vamos fazer isso, né? Toda a nossa vida deve ser uma festa de amor. Primeiro, de ação de graças a Deus, porque não somos dignos, nem mesmo da vocação à vida que recebemos, por tantas outras coisas que recebemos dele, e que recebemos não por méritos próprios, mas porque Deus é bom. Ele continua dizendo: sempre que se trata de servir ao Senhor, tudo aquilo que se pode fazer deve ser feito. Então, tudo aquilo que é para servir a Deus deve ser feito e bem feito. Deve ser sempre bem maior, sempre mais e sempre melhor. Essa é a atitude daquele que de fato escuta a vocação, escuta o chamado de Deus. O bem-aventurado Justino continua dizendo: não será possível aperfeiçoar o bem que já fizemos, a não ser mediante o desejo de um bem maior. Então, tantas coisas boas, acredito que na história, na vida de cada um, já foi realizado, já foram. Daquilo que a gente fez, na verdade, somos servos inúteis. A nossa vocação, o fim último, assim para nós vocacionistas, a família vocacionista, como para todos os batizados, todos os cristãos, todo ser humano, não será possível, ou melhor, de um modo geral,
tudo é divina vocação no mundo, diz o bem-aventurado Justino. Vocação à vida, vocação à fé, vocação à santidade. Essa é a vocação universal, para a qual todos nós somos chamados. Cada ser e cada estado digno do ser corresponde a uma divina vocação. A vocação à santidade está contida a vocação à fé. São palavras do bem-aventurado Justino. A vocação à santidade, essa vocação universal para o qual Deus nos criou, sermos santos e santas, está alicerçada na fé que recebemos, o dom da fé. Por isso que precisamos alimentar sempre a fé. E o bem-aventurado Justino fazia isso, com suas homilias, suas catequeses, ainda como seminarista, ajudando as crianças, os adolescentes, a entenderem o projeto de Deus, dando catequese na casa de seus pais, dando catequese por onde passava. Então, alimentar a fé das crianças, alimentar a nossa fé, não deixar que outras coisas nos tire esse dom bonito e belo, esse dom precioso, que é de fato a fé que recebemos de Deus. E o bem-aventurado Justino diz o seguinte: por divina vocação, entende-se aquela dos seres capazes de escutá-la e segui-la. Então, a divina vocação se entende a partir do momento que escutamos o Senhor. Esta é a divina vocação. Escutamos a Deus. A divina vocação para o bem-aventurado Justino é fazer a vontade de Deus. Quando a gente interroga os jovens, né? É uma forma que a gente encontra de despertar alguma semente vocacional. Você já pensou na sua vocação? Aí alguns respondem: sim, padre, quero ser doutor, quero ser advogado, quero ser isso, quero ser aquilo. O bem-aventurado Justino diz que por divina vocação se entende em fazer e atender à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, quase que sempre, não é a nossa vontade. Basta a gente acolher os testemunhos do Padre Juraci, com sua idade, experiência, Padre Antônio, que já passou, já viajou bastante por esse mundo, Diácono Cláudio, eu e cada um de nós. Vamos perceber que no fundo, né, a nossa vontade é um pouco que diferente da vontade de Deus. E a gente precisa ter a ousadia, ser vocacionado, seja lá para qual for a vocação, é uma atitude ousada, como disse no início, de romper com as nossas vontades para dizer sim à vontade de Deus. Como fez o bem-aventurado Justino, como fez a Virgem Maria e tantas pessoas na história da salvação. E isso parece até contraditório, né? Como que eu vou ser feliz se eu não faço a minha vontade? É o contrário. Como que eu vou ser feliz se eu não faço a vontade de Deus? Se eu não tenho a ousadia, a coragem de romper com as minhas próprias, para dizer: eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Essa é, de fato, a divina vocação. A divina vocação é essa. Depois, falando ainda sobre a vocação à santidade, ele diz: a vocação à santidade é geral, estendendo-se a todos aqueles que são chamados à vida, e há muito mais a todos aqueles que são chamados à fé. É como eu disse, Deus nos criou para sermos santos. A todos são chamados. Uma pena que a gente conhece pouco o bem-aventurado Justino, né? Até pela nossa limitação na língua, seus escritos todos em italiano,
agora que estamos traduzindo algumas obras dele no Brasil. E, infelizmente, a gente não percebe da parte dos leigos uma empolgação para ler, se aprofundar no Bem-aventurado Justino. Nós temos, por exemplo, um livro chamado Ascensão, que já está traduzida em português e acessível a todos e a todas. É claro que numa linguagem do seu tempo, mas que muita coisa podemos, de fato, trazer para as nossas vidas. Por fim, quero terminar com essa frase do Bem-aventurado Justino que diz: a divina vocação é um ato distinto, explícito, particular da vontade divina que chama as pessoas. Como eu falava no início, né? E como nos ensina a liturgia da palavra de hoje, a vocação é uma iniciativa de Deus. Não é peixe barato vendido na feira. Não é a gente que auto se oferece. Eu quero ser padre, eu quero ser freira, eu quero ser leigo. Não. É Deus que nos chama. É um ato, como diz o Bem-aventurado Justino, distinto, explícito, particular da vontade de Deus, da vontade dele. Por isso é divina vocação. Rezemos para que essa intenção de amar as vocações, de ajudar as vocações, trabalhar pelas vocações, se estenda a todos nós, para que possamos de fato fazer do nosso mundo, a começar de nossas casas, um celeiro de vocações, um celeiro de santos, homens e mulheres santos e santas para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conselhos.